Minha turma, vamos começar com o nosso parte-aulas de hoje, que vem suceder aquelas noções que a gente estava vendo sobre a relação jurídica de trabalho, ou melhor ainda, isso foi o começo. A hora que nós nos aprofundamos mais, nós vimos a relação jurídica de emprego. Eu preciso ressaltar que, como nas outras épocas históricas em que nós vimos, até a questão social, quando surgiu a relação de emprego, essa nossa relação jurídica de emprego convive com uma série de outras formas de relações também de trabalho, mas que o trabalho é organizado de outra maneira, ou de outras formas, cada uma tem a sua forma. Por isto, não são relações de emprego, porque a forma em que se organizam outras relações de trabalho não é a forma chamada emprego, que nós também vimos o que é, mas que para o nosso interesse, que é jurídico, não estamos tratando apenas de uma relação de emprego, estamos tratando de uma relação jurídica de emprego. Então, nós temos que dimensionar essa relação jurídica de emprego de acordo com os conceitos e as práticas jurídicas que constituem o nosso ordenamento jurídico trabalhista. Quer dizer que foi desenvolvido legislativamente desde 1943 para cá. E aí, um dado importante da história. Começou em 1943 a uma organização jurídica da disciplina do emprego, mas esse emprego já existia antes e já existiam aspectos, normas isoladas de disciplina não só do emprego, mas do próprio trabalho. Por exemplo, existiam as normas do Império que foram, aos poucos, liberando os escravos da submissão escravocrata a que eles estavam submetidos. Primeiro, leis e regras e normas que foram amenizando a escravidão dele. E aquela coisa de que ameniza para manter, ameniza para ela deixar de ser intolerável, como se fosse possível ser intolerável a relação escravocrata. Mas hoje a relação de emprego também está intolerável, porque perfeita ela nunca foi. O empregado sempre foi explorado, mas hoje, e aliás não é só hoje, desde 1917, ainda no governo Temer, e muito acentuado e acelerado nesse governo Bolsonaro, estão sendo retirados os direitos, as garantias e os benefícios, inclusive monetários e salariais, do empregado. Consequentemente, a situação de vida do empregado está piorando e o direito do trabalho está sendo usado para ser agressivo a ele, quando proíbe determinadas atitudes ou atividades processuais, quando libera uma série de formas de organização interna do trabalho, quer dizer, de qual dia que vai estar como feriado, qual é a hora extra que vai ser paga, qual é a jornada diária de trabalho, a liberação do empregador para resolver isso ao seu pessoal mútuo, a sua vontade privada, faz com que o empregado, obviamente, seja prejudicado, tenha menos vantagens humanas garantidas pelo direito do trabalho. E isto é interessante porque não é possível melhorar a situação do empregador sem
prejudicar a do empregado? É claro que é. O governo, primeiro, pode melhorar a situação do empregador, do empresário, em outros ramos de atividade, de economia e no próprio direito. Por exemplo, se diminuir imposto, por exemplo, se melhorar a infraestrutura, o transporte dos bens produzidos por quem? Pelo empregado, ao inocular nas coisas 3 aspectos. Primeiro, a sua força de trabalho, inclusive o seu gênio em dar a conformação final ao produto. Segundo, é de fazer com que esse produto seja valorizado, que tenha um valor maior de que a coisa anteriormente passada ao empregado para ser trabalhada por ele. Então, o primeiro desses 3 aspectos que eu falei é a própria elaboração do bem final, elaboração do produto, que exige a injeção de força de trabalho do empregado. Então, o produto é a consequência da aplicação da força de trabalho sobre as coisas. Logo, quem produz é o empregado. A segunda, como eu já falei, é o fato do valor. Este produto é a coisa anterior inoculada de utilidades várias. E essas utilidades, que são o produto propriamente dito, vão aumentar o valor da coisa. E o terceiro aspecto é o benefício que decorre disso. Eu passo a chamar, então, benefício, quer dizer, o bem feito. Benefício significa isto, vem de benefacio, ou bene facere. Mas, então, este benefício que vem para a coisa, que acrescentou em si o produto do esforço do trabalho, do empregado, e por isso passa a ser chamada de bem. Bem, então, é a coisa que passa a interessar ao ser humano. É a coisa que pode nos trazer um benefício que venha realizar o nosso interesse e satisfazer as nossas necessidades. Então, o ofício do trabalho, o ofício dos outros trabalhos e principalmente do emprego é ceder à força de trabalho que se incorpora à coisa. Valorizar esta coisa como produto do trabalho. E, em terceiro lugar, derivar deste valor o bem para a outra parte, para o empregador. Tanto que aquela coisa, aquele produto, vai, nessa terceira razão, vai se chamar bem. Aí estão os 3 resultados pretendidos, os 3 objetivos da relação pela qual se aplica o trabalho do empregado à coisa do empregador. Mas então, com isto, nós já ficamos sabendo o que é a coisa, mas nos falta uma noção, um conceito jurídico dessa coisa. A lei, vocês podem observar na maior parte dos dispositivos legais da Constituição, do Código Civil, do Código Penal, dos códigos vários de processo, o penal e o civil principalmente, no direito administrativo, nas normas administrativas, no direito do trabalho, em todos os ramos do direito, nós vamos ter a maioria, não a totalidade, a maioria dos dispositivos simplesmente mencionada, sem que haja um conceito legal para aquilo. Observem nessa prateleira que está atrás de mim, na qual eu uso sempre para tirar livros de vocês, agora eu até deixei uns fora de lá, está lá o espaço vazio, mas observem uma coisa,
Eu organizei esses livros aqui de acordo com a utilidade que eles têm para mim. E essa utilidade, por coincidência, ou por razão da própria necessidade minha, que são as necessidades científicas, jurídicas e pessoais, levou-me a colocar lá aqueles livros e mais os que eu tinha tirado. Os que eu tinha tirado são principalmente o livro da professora Alice Monteiro de Barros, de curso de Direito do Trabalho, e os 2 volumes da CLT, que eu já mostrei para vocês. Aquele anotado e aquele seco. O completo, que a gente chama de comentado, eu deixei lá no meu escritório, porque eu sei mais ou menos as coisas que estão dentro dele, então não preciso mais ficar olhando comentário a todo momento. Um dia que eu quero fazer um estudo profundo, mais profundo, eu vou lá no escritório, eu trabalho lá, eu trago eles aqui para casa. Mas vamos ver lá quais os livros que eu uso com mais frequência, que são mais necessários para o exercício de qualquer profissão jurídica. Primeiro, Código Civil. Este Código Civil é geral e foi dele que nasceu o direito do trabalho. Então, o direito do trabalho ainda tem algumas coisas que vieram de lá, como a figura do contrato, por exemplo, ou então tem interpretações diferentes, acréscimos legislativos sobre o que está lá dentro, que são exatamente as inovações que caracterizam a fisionomia do direito do trabalho. Em seguida, um livro de direito do trabalho que eu leio com o prazer de estar lendo um romance. É o curso de Direito do Trabalho do Orlando Gomes e do Elson Gottschalk. São 2 professores da Universidade Federal da Bahia, já antigos. O Elson Gottschalk era juiz do trabalho. O Orlando Gomes é interessante, ele começou como civilista, escrevendo livros de direito civil. Vocês têm à disposição de vocês, até hoje, nas livrarias e no comércio, livros que de direito civil, volume 1, 2, 3, do Orlando Gomes. Ao invés de ter ele aqui em casa, eu preferi ter o do Caio Mário, que foi meu professor, e que é excelente igual ele, e às vezes até mais explicativo e mais exato na utilização da legislação. Exato, o que eu estou falando não é porque o outro falseia, não. É porque ele é mais positivista, o outro é mais social. Tanto que ele tem obras até de direito econômico, de direito do trabalho e de direito econômico, além de outros. Ele era uma dessas enciclopédias jurídicas brasileiras. E, para cá, eu tenho o curso de Direito do Trabalho do professor, que foi professor na nossa casa, na Faculdade de Direito da UFMG, Maurício Godinho Delgado, que também era juiz do trabalho. E, continuando, onde estavam outros livros de Direito do Trabalho, os que eu passei para a estante aqui da frente, eu tenho lá a Bíblia, que eu tive cuidado de ter uma Bíblia, como eu já mencionei várias coisas dela para vocês, eu tive cuidado de ter uma Bíblia que vem escrito aqui, Bíblia Edição Ecumênica, quer dizer, independente do autor, ou melhor, da congregação religiosa que a tenha feito, ela respeita e abraça as diversas religiões cristãs em sua narração da formação das próprias religiões cristãs. Então, são os livros que eu mais uso. E, em seguida, tem o Aurélio. Mas você pode olhar o significado das palavras no Google, na Wikipédia, no dicionário do Google? Posso, mas lá é o mais resumido possível, igual é toda comunicação nessa forma eletrônica, nessa forma de
comunicação através de vias informáticas ou informatizadas. Mas, e além de as informações que constam do Aurélio serem mais explicativas, mais extensas, ele ainda tem a respeitabilidade de ser um dos dois dicionários modernos mais recentes que tem uma profunda respeitabilidade e exatidão no que expõe. É claro que se eu fosse olhar dicionário importante no Brasil, ou em Portugal, de onde veio a nossa língua, eu ia ter que começar lá com o do João de Barros e assim por diante. Mas eu faço disso, como professor de letras, eu precisava disso. Ao invés de seguir a história do direito, como eu faço aqui com vocês, eu segui a história da língua portuguesa. Agora, como professor de direito, nos últimos 50 anos, que é o período em que eu estou dando aula de direito, aqui na nossa faculdade, na nossa chamada Casa de Afonso Pena, ou na vetusta Casa de Afonso Pena, eu preciso seguir a história do direito, como vocês já viram nessas aulas que eu já ministrei para vocês. E, então, eu preciso de um dicionário que seja não histórico da língua portuguesa, dicionário histórico, mas um dicionário que seja transmissor da exatidão, do significado e da aplicação, que são diferentes, do vernáculo, da língua portuguesa falada hoje no Brasil. E eu, às vezes, extrapolo um pouquinho com algumas palavras mais populares e tal coisa, fugindo até desse próprio dicionário, para avançar um pouco na evolução da história da língua. Mas vamos largar isso para lá e voltar àquela ideia de que é dicionário que dá significado de palavras, é enciclopédia que dá, enquanto o dicionário dá o significado, a enciclopédia dá o conteúdo, o entendimento, as aplicações com as suas diversas formas. Então, a função deles é essa, não a função de uma lei. E vamos encarar aqui a nossa lei, a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E por que eu estou dando essa explicação? Porque na CLT não tem lei, que não tem nenhuma norma que conceitue relação de emprego. Aliás, até um decênio ou dois, mais ou menos, atrás, não se dava relevância à relação do emprego dentro do direito do trabalho. Daqueles 3 elementos que a gente estuda para conhecer direito do trabalho, dos 3 elementos cujo estudo, cujo entendimento, cujo conhecimento é essencial para sabermos o direito do trabalho, nós temos, que são a relação jurídica do trabalho, o contrato de trabalho e o direito do trabalho. Desses 3 elementos, o que nós já estudamos, que foi a relação, nem sempre foi o mais valorizado dentro do estudo do direito do trabalho e nem sempre foi mencionado ou tendo uma parte destacada nos livros, nos cursos de direito do trabalho e na vida judicial, advocatícia, do fenômeno e da atividade trabalhista. Antes, nós já tivemos, quando o direito era muito positivista, que ele tinha como principal atenção, ele inaugurava o curso de direito do trabalho com a atenção na legislação trabalhista. Então, era o direito do trabalho, o direito positivo do trabalho, que não é todo o direito do trabalho.
vocês já devem saber disso, que tinha a prioridade, a maior extensão e o início do semestre letivo, do ano letivo, do pós-graduação na área de trabalho, na pesquisa, assim por diante. Ele tinha este direito positivo do trabalho, tinha a prioridade de estudo, de conhecimento e de aplicação. Mas, lembre-se bem, nós estávamos falando aqui que os elementos, primeiro, que a relação de trabalho é aquela pela qual se produz, que é o segundo passo, que o empregado produz o valor que se acrescenta na coisa, denominando-o então bem do empregador. Enquanto começou essa minha história aqui agora com a coisa sobre que era objeto da relação de emprego, passou pela produção, que é a valorização dela e o acréscimo de utilidade dela, até chegar no bem, que é o resultado de tudo isso, e que ao invés de estar na esfera do empregador, como aquela força de trabalho destacada, vai ficar na esfera, ao invés de ficar na esfera do empregado, como era a força de trabalho destacada, vai ficar na esfera do empregador como produto de uma relação que visava lhe acrescer bem no patrimônio. Seja para vender, seja para guardar, seja para pôr no celeiro, seja para explodir, enfim, é dele. E aí, com esses três aspectos, a força de trabalho, a produção e valorização, e o terceiro, a incorporação valorizada ao patrimônio do empregador, nós caracterizamos a atividade sobre a qual a relação de trabalho vai funcionar. Mas além da força de trabalho funcionar, vai também haver a incidência do direito do trabalho e a negociação, a dupla disciplina que as próprias partes colocam nos seus contatos, na sua convivência relacional. Então, aqui está o campo, o objeto no qual a gente diz que existe um direito do trabalho. E aquele aspecto que eu estava falando da conceituação ou definição. Eu já falei que a CLT não tem nem conceito, nem definição de direito do trabalho, de relação de emprego, melhor dizendo. Mas ela tem conceitos, ou melhor, são até definições, das duas partes nessa relação, no contrato de trabalho e nas obrigações do direito do trabalho. Vejam que nos três campos do direito do trabalho, o próprio direito, a relação jurídica de trabalho e o contrato que une e disciplina esses dois, que inaugura esses dois, todos três vão depender de duas partes. Se eu tenho um professor e um aluno, a relação é pedagógica, educacional, docente e assim por diante. Se eu tenho um padre, um pastor, um rabino, ministro de qualquer outra religião, para não desprezar nenhum, de toda e qualquer religião, e o seu fiel, e aquele que eu segue, ou que eu quero seguir, e por isso está ali para aprender e se espiritualizar com ele,
eu tenho uma relação religiosa ou uma relação espiritual. Se eu tenho obrigações e tratos entre pai e filho e vice-versa, eu tenho uma obrigação familiar. Assim por diante, existem obrigações de acordo, relações, obrigações, direito, de acordo com todos os personagens e de acordo com todas as atividades da nossa vida. No caso aqui, nós estamos estudando um desses tipos, que é o da relação de emprego. Relação jurídica individual de emprego. Individual porque é de um cara sozinho. Como é que um cara sozinho vai fazer relação? Vai se relacionar? Precisa de ter pelo menos dois. E no caso da relação de emprego é muito interessante que ela se limita a dois. Então não pode ter um e não pode ter do 3 ao infinito, porque ela só admite ter dois participantes. Quais são esses dois participantes? O empregador, o tomador da força de trabalho, e o empregado, o fornecedor da força de trabalho, porque com ela ele produz bens para o empregador. E aí nós vamos ver que essas duas partes não são os escravos, como naquele exemplo que eu dei lá atrás, que teve a sua legislação minorando, mas que nunca acabou. Não são os autônomos, os ambulantes, qualquer outra forma de prestador de serviço. Eles são aqueles que comparecem a uma relação de emprego, aqueles que, na relação de emprego, são o dínamo. O que é dínamo? É o que dá dinamismo, é o que dinamiza, é o que segue aquela antiga noção de dínamo, como fornecedor do poder, da força para operar alguma coisa. Palavra muito usada hoje no setor de energia, porque o dínamo, com o seu movimento, o dínamo, não esse que eu estou falando, que é de atividade. O outro é um equipamento, é um motor, é uma peça, em que há um enrolamento de fios, geralmente de chumbo, em torno de um magneto que é girado. E esse giro do magneto dentro da... Aliás, não é de chumbo que eu falei, não. É de... principalmente de ferro, por causa da capacidade magnética dele. Então, girando aquele magneto dentro da bobina de fios de ferro, ele deixa escapar daquele conjunto, daquele complexo de elementos, energia elétrica. Então, aqui, o dínamo que eu falei está nessa segunda etapa, tem a força de trabalho, a cessão da força de trabalho do empregado, a aplicação dela em um bem e a posse, a propriedade, a assunção desse bem final, já com aquela energia, pelo empregador. Então, nesse aspecto intermediário entre esses três, onde se dinamiza a relação, e eu estou falando aqui no sentido literal de dinamizar como incluir, introduzir, fazer agir a energia. E qual energia que é? É a lá do dínamo? É a do magneto? É a energia da fissão ou da fusão dos átomos, a energia atômica? Não. É a energia humana. É a energia que sai do ser humano por diversos condutos que se fundem ao ser entregues para o empregador. O conduto que vem do cérebro, a parte intelectual, a parte inventiva, a parte de ciência, de conhecimento que a pessoa teve que acumular
para prestar aquele serviço. E, inclusive, de um carroceiro, por exemplo, ele fala, ele não precisa de conhecimento, não. Precisa. Ele precisa saber em que ruas, vias e estradas ele vai trafegar com a sua carroça. Ele precisa saber que tanta coisa que cabe na carroça e como é que ele vai colocar ali dentro para garantir a estabilidade. Porque a carroça funciona sobre um tripé, as duas rodas e o cavalo lá na frente. Então, se não souber organizar a carga dela, vai dar problema. Ou para o cavalo, ou para a carroça, ou para o dono da carroça, para o carroceiro, ou então para os bens carregados que vão cair. Mas, desde ele, além disso, ainda tem o conhecimento sobre o cavalo, sobre a cidade e tal. Ele precisa de ter conhecimento, ele precisa de ter o aspecto humano do saber. Por isso é que nós nos caracterizamos como Homo sapiens sapiens. É o homem. Na verdade, viram-se 3 sapiens aí. Sapiens, sapiens, sapiens. Porque é o homem que sabe e que sabe que sabe. Quer dizer, é o homem que tem consciência de seu conhecimento. Este é que está apropriado para entrar numa relação de emprego, numa relação individual, produtiva, judicial, de trabalho. Judicial não, está errado isso que eu falei. É jurídica. Judicial é um adjetivo que se refere ao poder judiciário. Jurídica é um adjetivo que se refere à relação de direito, à relação jurídica. Eu uso esse adjetivo exatamente porque é de direito. Mas então, este é o conjunto que nós estamos trabalhando com ele. Já estudamos a primeira parte, que é a relação de emprego. É claro que no curso nós ainda vamos fazer referências a ela, mas não como foco nosso, igual foi até agora. E aí, para terminar essa parte, vamos ver a tal da definição ou do conceito de relação de emprego. Vamos ver isto olhando 2 coisas. Primeiro, a parte teórica, a parte cognitiva, a parte do conhecimento humano, que é isso que nós estudamos até agora. Se vocês não tinham esse conhecimento antes de relação de emprego, o que é, para que serve, quando começou, então, agora vocês já têm. Vocês já acabaram de ver isto nesse período. E aí é que eu alerto. É muito importante a oitiva dessas aulas por vocês e até um resumo, ou um esquema, ou um croquis delas, anotando pelo menos os nomes, para vocês terem na memória o que nós já estudamos sobre a relação de emprego, que eu acabei de falar que nós vamos ver lá para frente, como aplicação do que a gente continuará estudando durante esse semestre. Mas, então, esta é a primeira parte que nós vamos usar para conceituar a relação de emprego. São os conhecimentos relativos a ela. A segunda parte são os comandos que nós temos que obedecer para reconhecer a existência de uma relação de emprego. Então, nós vamos ver relações à beça nos lugares que a gente vai, como eu dei uma pequena listagem delas agora mesmo. Mas, para eu encontrar uma dessas relações, seja na exposição do consulente que vem me trazer, seja para passar para vocês como eu estou passando, seja, enfim, eu encontrar com ela passeando na rua, passeando lá no Parque Américo René Gianetti, ou no Parque do Nado, ou na Praça da Liberdade, ou na Praça Julian Rian, assim por diante. Passeando, obviamente, num lugar de passeio, que ela não vai passear num local de tortura, ou num local de trabalhar com ferro, gusa, liquefeito, que ele só se liquefaz a 1.500 graus, então esse lugar, por mais ventilação que tenha, não deve ser muito confortável. Hoje até deu uma esfriadinha
Hoje não, desde sábado passado, desde a época aí da Semana Santa, mas não é coisa lá muito relevante, não, mas já me deu oportunidade de usar, ao invés de uma camisa social simples, ou uma camisa social com um pullover, que eu gosto muito, acho uma vestimenta e uma fonte de calor bastante confortável, claro, quando tem calor, né? Mas hoje já me deu a oportunidade de vestir um terno com gravata, coisa que eu uso já nos 50 anos que eu tenho de formado, mais nos 5 que eu estive dentro da escola, atuando da mesma maneira que vocês atuam. Como o aprendiz que vai sair daí, doutor. Esse doutor está errado, vai sair doutor só se ele fizer o doutorado. Primeiro, aí na escola também oferece doutorado. E até recentemente ele era um dos mais, ainda é, dos mais brilhantes do país. Então, vai sair daí doutor. Outra coisa é que quando Dom Pedro criou os cursos de direito, na época do nosso império, ele falou algumas coisas. Primeiro, das matérias que iam ter lá, de que os professores iam ser os lentes, e aí falou sobre duas coisas sobre esses lentes. Primeiro, que eles iam ter o vencimento do ministro do Supremo Tribunal. Naquela época não era Supremo Tribunal Federal, mas do órgão equivalente a ele, na época do Império. E isso já foi para as reminiscências há muito tempo. Mas esse decreto não foi revogado. Então isso deveria estar sendo cumprido em prol dos juízes. Em segundo lugar, ele falou que o decreto determinou, e decreto imperial funciona como lei. Nós vamos ver durante o curso, ao estudarmos as fontes do direito do trabalho, vamos ver outras que não são leis, mas que também funcionam como leis. A primeira delas vai ser essa, decreto imperial. Pois bem, hoje tem pouquíssimos decretos imperiais vigorando, mas a Lei Áurea, que foi também a edição de um diploma de uma fonte do direito que interessa ao direito do trabalho, porque aí é que começou a haver o reconhecimento do cidadão brasileiro como empregado. Já havia empregado antes. Peguem a biografia de Barão de Mauá e vão ver que os vários empreendimentos industriais de iluminação, de transporte via construção de ferrovias e de bancos, que ele teve vários, e depois, mais no fim da vida dele, de agropecuária, vocês vão ver que ele usava escravos e usava principalmente empregados. Mas empregado que não tinha nenhuma legislação disciplinando a relação de emprego. Então, podemos dizer, assim, a grosso modo, e para o dia de hoje, que a diferença entre o empregado e o escravo era que o empregado não tinha legislação, o escravo tinha. Tinha legislação que o transformava em coisa, tinha legislação que lhe determinava normas e que determinava liberdades para tratá-lo bem ou mal, para julgá-lo, para puni-lo das formas que desejasse, inclusive espancamento, tortura e morte, isso para o empregador. Então, o escravo tinha legislação, o empregado não. Então, continuando, esse conceito de empregado veio em 1943, num livrinho que eu já falei dele para vocês, que se chama CLT,
consolidação das leis do trabalho, e que é a certidão de nascimento, a disciplina básica, não exclusiva, não única, mas básica, e a configuração, o desenho desses três aspectos que nós vamos estudar. O que já estudamos, que é a relação de emprego, estamos acabando agora, o do direito do trabalho propriamente dito e o do contrato de trabalho. Então, continuando, surgiu a disciplina, surgiu lei a respeito do empregado, lei sistemática, porque, como eu já expliquei para vocês, nos 40 e poucos anos iniciais desse século, ou 45, 47, desde a proclamação da República, ou mais, eu prefiro dizer que a figura do empregado brasileiro, que já existia, como eu falei agora mesmo, durante o Império, se oficializou, se tornou uma parte reconhecida do nosso ordenamento, não jurídico, mas social e econômico, foi com a Lei Áurea. Que a Lei Áurea acabou com aquela coisa de se destinar o trabalho a escravo. A lei dava a eles essa condição de escravo e encerrou a possibilidade de assim condicioná-los com a Lei Áurea. E daí para frente é que começou a ter relevância a função de empregado. Veio muito migrante para o Brasil por duas coisas. Primeiro, que o brasileiro tinha vivido assenhoreando-se, dominando escravos durante tantos séculos, que ele já tinha se acostumado com isso e achava uma vergonha até se relacionar com as pessoas escravas e com as pessoas negras por extensão. Então, extensão, mas eu acho que é o contrário, que o fato de ser negro dava ao homem branco, ao homem louro, ao homem moreno que veio lá de Portugal, a impressão de que eles eram piores porque eram mandados. Eles simplesmente eram coagidos a obedecer. Mano militar. Então, mas isso aqui era a impressão daquela época. Então, eles preferiram trazer empregados brancos, por exemplo, da Itália e da Alemanha. Vejam que no Espírito Santo e de São Paulo para o sul, existem colônias, cidades, empresas e até bancos que se originaram lá naquela época como função de migrantes dos países que estavam em alguma crise econômica no período, como a Itália, teve um pouco que veio da Alemanha. Então, esses dois foram os maiores, e Portugal. Esses três foram os maiores remetentes de migrantes brancos para atuarem como operários no Brasil. Operários ou lavradores, operários urbanos ou operários rurais. E eles, então, começaram a se organizar, a reivindicar, a lembrar da organização que existia no país de origem deles, e foram com isto exigindo uma lei ou outra de caráter protetivo para o direito ao trabalho. Por exemplo, lei Eloy Chaves, lei da sindicalização, e tem várias, muitas, mas o que sistematizou, que falou, existe um direito do trabalho no Brasil, foi a consolidação das leis do trabalho.
tanto que ela se chama consolidação, o que é reunir, juntar, organizar internamente, consolidação das leis do trabalho, porque ela se baseou na organização, em alinhavar umas com as outras as leis que já existiam antes. O pessoal que a fez foi muito inteligente nesse ponto, que juntou com aquilo que eles estavam apenas alinhavando um punhado de coisas que eles criaram, estaca zero, abre-ovo, como o latim e os criminalistas gostam, nos ensinam. As juízes também gostam muito dessa expressão. Mas então, esse pessoal fez uma enorme pressão para surgir a CLT, mas que só veio a surgir depois de estar no governo por 13 anos, um latifundiário, dono de terras, empregador de peões, de trabalhadores agropecuários, assim por diante, lá no Rio Grande do Sul, que era o tal do senhor Getúlio Dornelles Vargas. E ele pegou para fazer isso uma comissão, o seu ministro dessa área, que era o César Marcondes, me parece que o Arnaldo Susequinde. Teve uma comissão bastante grande fazendo essas coisas aí. Esses dois servem de exemplo só para vocês. Mas então, eles pegaram uma coisa completamente nova para fazer uma legislação que no Brasil nunca tinha existido, que era a legislação trabalhista. Aí eles estudaram a legislação de outros países, da Espanha, de Portugal e tal, e principalmente a da Itália, que eles chamavam de polaca. Interessante, é da Itália, mas eles chamavam de polaca. E fez primeiro a Constituição do Brasil, em uma Constituição ditatorial que ele era. Estava transitando para ser ditador, que era a Constituição baseada numa Constituição polaca, que era uma Constituição que sabia conviver com uma ditadura. 5 anos depois, ele tirou dessa Constituição a referência a direitos sociais, a referência a ordem econômica e social. Hoje nós temos na Constituição 2 aspectos separados, um para a ordem social, outro para a ordem econômica. Como temos outros capítulos, outros livros, outras partes dela que tratam de outras formas de ordens existentes num Estado e numa sociedade. Mas o que nos interessa, e que começou em 34, com a Constituição de 34, e depois com a polaca de 37, foi, e aqui nós estamos falando um pouquinho de coisa, que vai se casar lá na frente, daqui a poucos dias, quando a gente começar a falar na legislação trabalhista, na parte positiva do direito do trabalho, que a gente chama aqui de direito do trabalho positivo, e que vai abranger as suas fontes, as suas normas e a sua disciplina e aplicação. Mas então, voltamos, nós passamos então, em 43, a ter uma legislação própria e específica para o direito do trabalho. Consequentemente, ela se sentiu na necessidade de conceituar, de definir alguns aspectos, alguns institutos jurídico-trabalhistas. No artigo 1º, simplesmente diz que ela vai tratar disso, ela diz isso que eu falei aqui com outras palavras, mas diz, querem ver? Consolidação das leis de trabalho. Deixa eu pegar meus óculos. Aqui está o começo dela.
Artigo 1º. Esta consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, vírgula, nela previstas. Esse nela previstas é porque tem várias relações de trabalho que não estão aqui, ou que são expressamente excluídas daqui. Eu já falei para vocês lerem essa parte. Para esclarecer isto, a gente pode ver logo de cara que nessas exclusões que estão aí para frente dos artigos 3º e 4º, vem uma série de exclusões de profissões que não se sujeitam à CLT. E isto se torna mais pronunciado no artigo 7º, que, aliás, tem o seguinte dizer: os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado. Em contrário, não se aplicam. 2 pontos. E aí vem da linha A até a linha D. E mais um parágrafo único que foi revogado 2 anos depois de promulgada esta CLT. Mas agora eu estou querendo não é tratar desses que são excluídos, é dos que ficaram dentro, dos que então passaram a receber uma disciplina jurídico-trabalhista. Quero dizer com isto que eles, a relação de trabalho que eles tinham, que aqui está falando relações de trabalho, passou a ser a relação de emprego porque entrou para dentro da CLT. E, em segundo lugar, ela passou a ser objeto do ramo de direito do trabalho, que aqui estava sendo consagrado no Brasil. O direito que a gente chama de direito do trabalho, mas que, na verdade, é direito do emprego. Não é de todo trabalho. E ela vem falando por aí afora desses aspectos que eu mencionei aqui. O Caio Mário, que eu falei nele no início da aula, gosta muito de usar uma expressão francesa, ele é de informação francesa, nos livros dele tem muito. Vou explicar a vol d'oiseau. Isso aí significa a voo de pássaro. Que vai só por cima. Vamos pregar correndo. E geralmente todo estudioso, todo cientista, todo conhecedor e todo professor de direito do trabalho passa a vol d'oiseau por cima das disciplinas que não são a dele, mas que contribuem para a formação intelectual desta e normativa dessa disciplina. Então, vem o artigo 2º e conceitua o que é empregador. E o artigo 3º conceitua o que é empregado. Apenas por uma ordem social, uma ordem de hierarquia que existe na nossa cabeça e que é formada pelos nossos ancestrais, pelas gerações anteriores, pelo desenvolvimento da ciência, do conhecimento e do direito e da civilização, que veio até nós, que nos gerou, ou que nos geraram, já que eu não estou falando, não é só da civilização, mas de tudo isso. Porque nós somos nós no mundo, mas, como disse um filósofo, o homem não é só o homem, é o homem. Ele fala que o homem não é só o homem é o homem e sua situação. Nós estamos situados no presente, num mundo que existe hoje com as características que ele tem, mas nós fomos formados para estar nesse mundo pela história, pelas
pela existência de fenômenos de atuações anteriores que vieram formando esse mundo, inclusive a nós, e as ciências que nós estudamos, e a disciplina jurídica que nós praticamos. E daqui nós vamos continuar essa sucessão de pessoas e de objetos racionais e sensitivos dessas pessoas, quer dizer, juntando os dois, objetos neurológicos dessa pessoa, ou neuropsíquicos dessas pessoas, aquilo que nós trazemos dentro da cabeça. Tem muita gente que fala, não traz nada dentro da cabeça, mas traz alguma coisa, ele traz. Cabeça não existe vazia. Cabeça vazia não é cabeça, é caveira, que a gente encontra em escavações antropológicas do passado. Hoje, andando por aí, toda a cabeça está recheada. Mas então, com isto, estes conceitos são frutos da acumulação de conhecimentos, convicções, aspectos civilizatórios e aspectos humanos que existiram antes da gente começar a formar o da gente. Ou melhor, que formaram os da gente. Nós hoje estamos, não é nos formando, é nos reformando ou nos desenvolvendo. Vocês estão se desenvolvendo com não só essas minhas aulas de direito do trabalho, mas todas as aulas, todas as disciplinas, todos os conhecimentos que a escola procura esmerar-se para passar para vocês. Então, vamos parar com a explicação geral e vamos ver aqui. Você falou que não tinha, que nós íamos estudar a relação de emprego, que não tinha ela na CLT, mas que você está fazendo referência agora ao artigo 2º, 3º? Sim, porque no artigo 2º define, conceitua, descreve uma parte. No artigo 3º define, conceitua, descreve outra parte. A parte do artigo 2º, parte da relação, sujeito da relação, pessoa nela envolvida. O artigo 2º, a parte que está abordada por ele, é o empregador. O artigo 3º, a pessoa abordada por ele é o empregado. Então eu acho que a CLT já começou errada. Mas de acordo com isso tudo que eu falei sobre a mentalidade, a formação, a conformação da sociedade do indivíduo, nesses minutos agora antes. Porque essas partes, elas estão numa disciplina, estão num direito, no setor jurídico, que é o do direito do trabalho, e que então existe para disciplinar o trabalho, ou melhor, uma forma de trabalho, que é o emprego. E quem que trabalha, e quem que precisa de disciplina, ou da disciplina, aplique-se ela a ele ou ao lado contrário da relação. Quem trabalha? O empregado. Então, se a CLT existe para estabelecer uma disciplina de conduta no conhecimento jurídico, no ordenamento jurídico, conhecimento é uma coisa, ordenamento é outra. Então, nas duas coisas, se essa parte existe lá dentro e a lei é feita, é para disciplinar o que ela faz, que é o trabalho. Ou as garantias para ela fazer, ou as vantagens que ela vai receber em troca de ela fazer e ceder. Enfim, vai disciplinar a vida laboral dela. Ela é que devia começar a CLT. Então, para mim, o artigo 3º devia estar no lugar do artigo 2º. Ou melhor, a pessoa de que trata o artigo 3º, o senhor empregado, deveria estar primeiro, antes do artigo 2º, que trata do senhor empregador. Então, vamos vê-los os dois
saindo desses detalhes que ajudam a entender, mas que somente levam ao objeto do entendimento. Objeto do entendimento, artigo 2º da CLT. Como eu já usei a CLT para vocês, estou retomando a mesma parte para tocar o nosso programa. Mais para frente, eu vou dar mais uma explicaçãozinha para vocês sobre ela. Ela se chama Consolidação das Leis do Trabalho. Na aula de hoje é que eu falei, que ela consolida, consolidar. Ela traz em sólido, em conjunto, em um todo orgânico, as disciplinas, a disciplina dos atos trabalhistas que já existia antes. E como eles eram muito poucos, inclusive desconhecidos pela maior parte da população, os escravos lá de 1888 até 1943 ainda não conheciam os seus direitos, os deveres, a liberdade que advieram da libertação dos escravos. Então, quem conhecia mais razoavelmente a disciplina necessária à vida, à relação, à convivência trabalhista, eram os migrantes estrangeiros que tinham vindo cá para ocupar o lugar daqueles escravos, para serem os trabalhadores, os operários, os empregados do século XX. Obviamente, continua hoje. Não continua os mesmos, porque provavelmente todo mundo que começou a trabalhar no início do século XX já estará aposentado e, mais provavelmente ainda, já terá morrido, né? Mas então, por idade, gente, por idade. O artigo 2º vem e fala. Peraí, eu falei para vocês que eu ia dar uma explicadinha nela. Então, quando chegou em 1943, alguns anos antes, o presidente da República, o ditador da época, que era o senhor Getúlio Dornelles Vargas, botou como seu ministro dessa área o senhor Alexandre Marcondes Filho. Tem um texto, tinha antigamente um texto muito bonito, dele curtinho assim, nas carteiras de trabalho. Pegue a carteira de trabalho de seu pai, de seu avô, ela começa com um texto do Alexandre Marcondes Filho, porque vocês vão ver aqui, para o Brasil, essas carteiras de trabalho são criadas, inauguradas, disciplinadas pela CLT. Vocês vão ver lá no título 2 da CLT, capítulo 1, que se chama da identificação profissional. Logo em seguida, esse capítulo 1 começa com a seção 1, que é da carteira de trabalho e previdência social. A carteira de trabalho e previdência social era uma só, que servia para os dois aspectos, tanto para o trabalho quanto para a previdência social. E aí, o trabalho depois foi separado. Separaram-se os ministérios, separaram-se as disciplinas, separaram-se os códigos que se referiam a ela, a parte que tinha aqui referente à previdência foi até deslocada para outros diplomas legais, e então isso aqui virou apenas a CLT, só do trabalho, e mais, só do trabalho empregatício. E aí veio o presidente, pegou o projeto que o Alexandre Marcondes Filho e os seus companheiros de comissão anteriormente designados, pegou aquele bloco de normas e o botou para viger, botou para
vigorar para ter força de lei no Brasil, com o nome de Consolidação da Lei do Trabalho. Como é que ele fez isso? Juntando a força de trabalho comum, a CLT, como um anexo de um decreto-lei que, naquela época, e por mão dele, Getúlio Vargas, servia como uma lei. Hoje nós temos medida provisória que serve como lei, mas naquela época era o decreto-lei. Pois bem, é o decreto-lei 54-52, do dia 1º de maio de 1943, quer dizer, Dia do Trabalho. E esse decreto-lei tem a função, vem lá na súmula, na ementa dele, aprova a consolidação das leis do trabalho. Aí o presidente da República, usando o artigo da Constituição que lhe permitia editar decretos com força de lei, que era o artigo 180 da Constituição daquela época, que era de 37, decreta, artigo 1º, fica aprovada a consolidação das leis do trabalho que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente. E aí botou um parágrafo único. Veja a sutileza desse parágrafo único. Ele não queria se portar como ditador que tinha derrogado uma parte enorme do ordenamento jurídico e substituído por uma outra. Então ele colocou, parágrafo único, continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional. E botou um artigo 2º, falando que o presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Não obstante isso, tem muito autor trabalhista, muito juiz nas sentenças, muito advogado nas petições e assim por diante, muita gente que diz entender de direito do trabalho e que diz que a CLT é o Decreto-Lei 54-52 de 1º de maio de 1943. O que vocês acabaram de ver que está errado, que é uma ignorância de quem fala isso. Pode ser o Papa do Direito do Trabalho, que se fala isso, ele está errado. Porque a CLT é um anexo desse decreto. Enquanto eu estava estudando aí na escola, a ditadura revogou, ou melhor, afastou mano militare a Constituição de 1946, que interessante da Constituição de 46 é que até 1964, ano que teve o golpe de Estado, criador da ditadura, ela tinha tido 3 emendas. Uma que mandava aplicar no Brasil o sistema político estatal parlamentarista. Outra que, essas são a 2 e a 3, outra que afastava o sistema parlamentarista e retornava para o sistema presidencialista. Essas duas são uma de 62 e uma de 63, ou de 61 e 62, aí no início da década de 60, antes do golpe da ditadura, que foi em 64. E antes ela tinha tido uma outra, que era mudando a capital do Estado brasileiro, do Rio de Janeiro para Brasília. Era que o presidente anterior, o Juscelino Kubitschek de Oliveira, um médico que atuou mais como político que como médico, nascido em Diamantina, aqui em Minas Gerais, e que foi o criador, o fundador e o transformador em capital brasileira, capital nacional,
da cidade de Brasília. Pois bem, essa Constituição tinha tido até 64 essas 3 emendas. Em 67, quer dizer, 3 anos depois, ela já tinha tido 18 emendas. Quer dizer, 15 de 64 a 67. Período que não dá 3 anos, porque em 67 já entrou em vigor a nova. Mas então, o que mostra que esse período encontrou muito mais inadequação na Constituição com a sua ideologia de que no período da Constituição de 1946. A Constituição de 46 permitiu o governo liberalista do general Dutra, permitiu o governo democrático, o governo constitucional, que foi de 50 a 54, do Getúlio Vargas, permitiu a série de transições que houve, desde o suicídio de Vargas até a posse do Juscelino, permitiu todo o governo do Juscelino, mais o do Jânio e mais o do Jango, com essas 3 emendas. Agora, para o governo dos militares, que eu acho uma injustiça dizer que o governo era deles, que ele... Não. Havia uma associação, como nós estamos falando aqui de relação de emprego, havia uma relação simbiótica entre o poder civil, o poder militar e o poder econômico, inclusive internacional. Durante aquele período da ditadura. Então não era só poder militar. Eles botavam o general lá como presidente da República. Em alguns momentos foi o trio dos 3 comandantes militares que eles chamavam de o Comando Supremo da Revolução. Maravilha de nome. Mas então, essas 3 permitiram todos esses governos democráticos. Mas quando chegou na hora da ditadura, aquela Constituição Democrática de 45 não servia mais. Em 3 anos e meio, eles fizeram mais 15 emendas nela. E aí trocaram pela de 67, depois pela de 69. A de 69 não foi outra Constituição, foi só uma emenda. Quer dizer, ela ficou sendo igual a nossa CLT. Tem um decreto-lei dizendo que segue em anexo a esse decreto a nova Constituição. Ou melhor, a Constituição reformada pela Emenda Constitucional número 1. E essa Emenda Constitucional número 1, que era a transcrição de toda a Constituição, que eles davam a ela, então, o nome de Constituição de Emenda Constitucional número 1, a Constituição de 67, ela não tinha nada a ver com 67, ela não tinha nada a ver com o poder e a escolha sobre a sociedade brasileira. Ela tinha a ver apenas com um novo ato ditatorial que ocupou 2 formas, aliás, N formas. Para nós aqui interessava 2. O ato institucional número 5, que eles chamavam, alguns livros de história chamam de o golpe dentro do golpe. E a emenda constitucional número 1, que nos outorgou uma Constituição que é um anexo a uma emenda constitucional que, por sua vez, foi outorgada. Mas então, vejam como é que a legislação no Brasil é complexa, anárquica. Não estou falando anárquica no sentido do anarquismo como ideologia política, não. Estou falando anárquica no sentido de bagunça mesmo. E bagunça é muito bom para ratos, baratas e assemelhados
sobreviverem e viverem bem dentro dela. Entendam se quiserem. Artigo 2º, então, da consolidação. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. O artigo ainda tem um parágrafo que acrescenta a essa descrição de empregador algumas outras categorias que poderão ser também empregador, que nós vamos estudar ou estiver esmiuçando as palavras desse artigo. Então, para completar que eu estou falando ainda no conceito de relação, vamos ler o artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, quer dizer, é a mesma coisa, a pessoa que está, ou a pessoa de direito, ou o sujeito de direito, que está definido no artigo anterior, sob a dependência deste, quer dizer, do empregador, e mediante salário. Também tem parágrafo que nós vamos deixar para ler quando estivermos estudando diretamente isto que está aí, tá? E meu cabelo hoje resolveu bagunçar todo. Pronto, agora melhorou um pouquinho. É um ventilador que está ali do lado e que eu não estou dando conta de dar aula sem ele. Interessante que eu falei no início da aula que tinha dado uma resfriadazinha. Estou notando, principalmente com esse tempo que eu estou de terno e com a porta fechada para barulhos lá de fora não atrapalharem a nossa aula, eu estou notando que o ambiente esquentou bastante. Mas então, continuando, aqui eu descrevi para vocês, li. Então isso aqui é definição legal, o que é raro, mas existe, e que na CLT se tornou importante porque essas palavras eram pouco empregadas e pouco conhecidas quanto ao seu significado. Até na primeira metade do século XX, 3 anos depois, eles foram fazer a CLT e viram, não, essa palavra nós precisamos de dizer o que ela é, senão não vai colar. Espera aí um pouquinho. Eu vou botar a minha CLT ali na estante. Mas então, aqui nós já vimos o que consta lá no artigo 2º e no artigo 3º, e já podemos dizer o que é a tal relação de emprego. E bater um carimbo dizendo, encerrado. Este título do nosso programa ficará encerrado ao botarmos aqui esse conceito da relação de emprego. Eu estou falando conceito, misturando com definição. Não se preocupem com isso, como eu também não estou preocupando, tanto que estou misturando os dois. Mas, na verdade, cada um deles se refere a uma instituição intelectual diferente, uma instituição cognitiva intelectual diferente. Enquanto o conceito nos mostra o que é a coisa conceituada, a definição a descreve por suas características. Então, vocês viram que, tanto no artigo 2º quanto no artigo 3º, estamos descrevendo o empregador e descrevendo o empregado. Então, aquilo lá é definição, não é conceito. E vamos voltar, então, para a definição da relação de emprego. A relação jurídica de emprego é aquela, ou é a relação, igual os preciosistas gostam, mas vocês podem ir anotando isso aqui, é muito importante. Eu até vou ver se falo mais alto um pouquinho. Relação jurídica de emprego é aquela que se estabelece
entre uma pessoa que cede sua força de trabalho a outrem, incorporando-a a coisas para realizar o interesse e ser incorporada ao patrimônio desse outro que, adquirindo a força de trabalho, fica proprietário dela e do bem a que ela acrescentou características como seu produto. Ai, ficou enorme? Ficou. Então, última coisa da aula de hoje, eu vou dar para vocês o resumo dessa declaração, ou dessa definição. Relação de emprego é aquela estabelecida entre empregado e empregador, pela qual o primeiro cede ao segundo a sua força de trabalho a ser incorporada em um bem do segundo e assim transferida para a propriedade dele sob, e aqui eu vou resumir aqueles trechos lá, com as palavras que correspondem, que os denominam, sob a subordinação, a permanência na tomada do serviço e a gestão dessa força de trabalho. Aqui é a relação de emprego. Agora, vamos escolher, nós vamos entrar no direito do trabalho ou no contrato individual de trabalho, que é a segunda parte do nosso curso. O melhor seria, mais bonito e tal, entrar no contrato. Mas aí eu ia estar com a coisa segmentada. O contrato serve para quê? Serve para disciplinar o direito do trabalho. Se eu ainda não sei o que é o direito do trabalho, quais os institutos e os aspectos dele que demandam disciplina, como é que eu vou estudar essa disciplina? Então nós vamos ter que dividir o direito do trabalho em duas partes. Uma parte geral, introdutória, que é a que nós vamos ver agora, falando como é que eu mantenho e crio um direito do trabalho, ou melhor, do emprego dentro do nosso país. Aí nós vamos ver as fontes, as normas que disciplinam esse direito do trabalho e depois, com a aplicação dessas normas, nós vamos ver a disciplina de setores desse direito do trabalho, das férias, do salário mínimo, salário máximo, equiparação salarial e tal, o repouso semanal remunerado, o 13º salário, os institutos trabalhistas em geral. E temos que ver isso muito rápido, porque no Ministério do Trabalho já está correndo um anteprojeto de reforma da CLT encomendado pelo ministro do Trabalho e realizado por diversas equipes de juristas, mas apenas de ideologia do empregador, apenas de ideologia patronal, apenas de acordo com a encomenda do governo. E, obviamente, essa ideologia que eles usaram, um dos que estão lá, que eu posso dizer para vocês, é o antigo presidente do TST, chamado de... esqueci o nome dele. Mas depois eu lembro e falo com você na hora que for preciso. Que é
essencialmente privatista, contrário à intervenção social e garantista do Estado. Então, o projeto, obviamente, vai sair. É por aí. Ele faz isso e ele, inclusive, uma das primeiras coisas... lembrei o nome. É o Ives Gandra da Silva Martins Filho. Ele foi juiz do trabalho, foi até presidente do TST e aposentou. O pai dele, o Ives Gandra da Silva Martins, é da área tributária. Os dois têm a mesma ideologia. Então, enquanto um é contra o Estado no campo tributário, o outro é contra o trabalhador no campo empregatício. Desculpe se eu falar isso, eu estou aqui apenas jogando opinião minha a esse respeito, porque eu não poderia menosprezar sobre pena de processo a esses dois grandes intelectuais do direito na nossa terra pátria. Mas, como eu discordo da opinião deles, essa foi unicamente a maneira que eu usei para dizer que ela é diferente da minha e provavelmente diferente da que gostaria de ter qualquer trabalhador. Então, vamos encerrar a aula aqui agora e na próxima aula nós vamos, então, começar a falar sobre esse direito do trabalho que é o disciplinador, que é o positivador dos institutos, das necessidades e dos interesses que proliferam na relação de emprego já vista. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.